meu amigo, minha amiga, meus maravilhosos. Vamos para mais uma aula. Agora um novo movimento, é o Barroco, século XVII. Galera, século XVII é o período, tá? De 1601 até 1768. Lembrando que o foco é aqui no Brasil. Essas datas, esses períodos correspondem ao Brasil, tá? Fica ligado. E quando se fala em barroco, temos que lembrar o contexto, porque ele é um movimento tido pela maioria como difícil, como complexo demais. E realmente há razão para isso. Para que ele passe ameno, para que você sinta mais facilidade, tente compreender o que estava ocorrendo nesse período aqui, século XVII. Gente, lembra que o século XVI você assistiu, você estudou o quientismo, né? Era o período em que o Renascimento estava em voga, em que o homem descobriu novas rotas marítimas, descobriu o astrolábio, a pólvora, grandes descobertas, realmente. Ok, o século XVI, o Renascimento traz a ciência, o conhecimento, como algo a ser valorizado. Mas nem isso conseguiu responder aos grandes questionamentos humanos. Então, o que acontece? No século XVII, nós vamos ter esses valores, os ideais do antropocentrismo, do conhecimento, da busca pela ciência, da questão da valorização da razão em queda. Não conseguiu responder às dores do ser humano, aos questionamentos do ser humano, às loucuras do ser humano. E, por isso mesmo, nós vamos ter um retorno aos ideais da Idade Média, tá? Se ligue. Por que isso ocorreu, gente? Justamente por causa da crise mesmo, né? Do século XVI, vem o XVII, o homem está ali, a Igreja Católica com a questão da Contra-Reforma, e nós aderimos a essa Contra-Reforma, aquele período de queimação das bruxas, do índex, né? De proibir livros. Então, tudo isso, gente, faz com que o barroco seja realmente um dos movimentos tidos como complexos, porque como vocês já podem perceber, o homem aqui está um pouco dividido entre a razão e a emoção, né? O coração, o sentimento, a questão mesmo de deixar o prazer falar mais alto, o desejo falar mais alto. Então, é essa divisão. Por isso que o barroco é um movimento complexo. E isso vai ocorrer aqui no Brasil, principalmente ali, né, na região Nordeste. Afinal de contas, é na Bahia que os portugueses aportam, que eles descarregam lá em Porto Seguro, né, as suas caravelas. Então, nós estamos falando do século XVII, período em que nós vamos ter as duas grandes capitanias da época, a capitania de Pernambuco e Bahia. Principalmente Bahia, porque a Bahia vai ser a capital do Brasil, né? Salvador vai ser, aliás, não Bahia em si, né, o estado, mas Salvador vai ser a primeira capital do Brasil. É justamente o período do ciclo da cana-de-açúcar, tá? Lembra que no quientismo, o nosso primeiro produto que chamou a atenção dos portugueses foi o pau-brasil, né? Primeiro produto a ser aí exportado. Depois vai ser a cana-de-açúcar. Então, o século XVII é desse período, esse sistema, tá? Período do ciclo da cana. E como eu disse, para você compreender o barroco, você tem que entender que o homem do século XVII
está dividido, está em crise, está confuso, porque nós vamos ter dois grandes ideais lado a lado, brigando, ok? Para existirem, para coexistirem. Os ideais renascentistas, que estão em queda, tá? E os ideais que estão retornando lá da Idade Média, que está em ascensão. Então, os ideais do Renascimento em queda, enquanto os ideais medievais em ascensão. E vamos ver, então, quais as características principais do texto, da arte em si, barroca, já que o homem está assim, tão confuso.